Você já ouviu falar de alguém que foi fervido em óleo e sobreviveu? Pode parecer algo impossível, mas essa é uma das histórias mais intrigantes relacionadas ao apóstolo João. Considerado o discípulo amado por Jesus, João foi um dos principais líderes da igreja primitiva e teve sua vida marcada por momentos de fé inabalável e experiências sobrenaturais. Entre elas, o relato de que ele foi jogado em uma caldeira de óleo fervente como punição por sua pregação e, milagrosamente, saiu ileso. Esta história é fascinante por várias razões. Primeiro, ela desafia a lógica humana, colocando o evento no limite entre o milagre e o impossível. Segundo, ela levanta perguntas profundas. Como isso aconteceu? Existe algum registro confiável que comprove o evento? Seria uma lenda, uma tradição que cresceu com o tempo, ou um ato de Deus para proteger João por um propósito maior? São questões que nos levam a refletir sobre o poder divino, a perseverança na fé e o significado dos milagres. Neste vídeo, vamos explorar todos os aspectos dessa história. Vamos mergulhar no contexto histórico, examinando como os cristãos eram perseguidos e o que motivava eventos extremos como esse. Também vamos discutir as diferentes interpretações desse relato. Seria um fato histórico, uma metáfora espiritual ou uma lenda construída ao longo dos séculos? E mais importante, vamos refletir sobre como essa história pode impactar a nossa fé e a maneira como enxergamos os desafios da vida. Ao longo desta jornada, você terá a oportunidade de entender não apenas a história de João, mas também o que ela pode nos ensinar sobre a lógica divina. Porque seja lenda ou realidade, o relato nos convida a acreditar que quando Deus tem um propósito, Ele pode operar milagres nos momentos mais inesperados. Por fim, convido você a permanecer conosco até o final deste vídeo. Se você já se perguntou como Deus age em situações impossíveis ou busca inspiração para fortalecer sua fé, esta é a sua chance de encontrar respostas e se conectar com um dos relatos mais surpreendentes do cristianismo. Vamos começar? A história do apóstolo João não pode ser compreendida sem um mergulho no contexto histórico em que ele viveu. João foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, conhecido por sua profunda ligação com o Mestre e, posteriormente, pelo papel central que desempenhou na propagação do cristianismo. Mas seu ministério ocorreu em um período de grandes desafios. O século I foi marcado por perseguições intensas contra os seguidores de Cristo, especialmente durante os reinados de imperadores romanos, como Nero e Domiciano. O Império Romano era conhecido por sua tolerância religiosa, mas isso não se aplicava aos cristãos. Ao se recusarem a adorar os deuses romanos e reconhecerem o imperador como uma figura divina, os cristãos eram vistos como uma ameaça ao sistema político e religioso estabelecido. Isso resultava em medidas punitivas severas, que incluíam prisões, execuções públicas e métodos de tortura extremamente cruéis. Entre esses métodos, as execuções em arenas, crucificações e o uso de óleo fervente para matar os condenados se destacavam pela brutalidade. Nesse cenário sombrio, a história de João emerge como uma luz de esperança e mistério. De acordo com a tradição cristã, João foi preso e levado a julgamento sob as ordens do imperador Domiciano, que desejava acabar com sua influência na igreja primitiva. A decisão foi clara: João deveria ser executado publicamente para servir de exemplo. Acredita-se que ele foi condenado a ser fervido vivo em uma caldeira de óleo, um método terrível e inescapável que garantia a morte de suas vítimas de forma rápida e dolorosa. No entanto, algo inexplicável aconteceu. Segundo os relatos, João saiu ileso, como se o óleo fervente não tivesse poder sobre ele.
Este evento chocou os presentes e se tornou um símbolo poderoso para os cristãos da época. Para eles, isso era mais do que um milagre. Era a prova de que Deus estava com João, protegendo-o e demonstrando seu poder diante de todos. Após esse episódio, incapaz de matá-lo, Domiciano optou por exilar João na ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa usada como local de banimento para criminosos. Foi lá que João escreveu o Apocalipse, o último livro da Bíblia, trazendo uma mensagem de esperança para uma igreja sob perseguição. Essa história, além de nos mostrar a brutalidade enfrentada pelos cristãos, nos dá um vislumbre da fé inabalável de João e de como Deus pode agir de maneira sobrenatural em momentos de desespero. Lenda ou realidade? A história do apóstolo João sobrevivendo ao óleo fervente é um dos relatos mais fascinantes do cristianismo, mas também um dos mais debatidos. Para alguns, trata-se de um milagre extraordinário que atesta o poder de Deus. Para outros, é uma lenda que se desenvolveu ao longo dos séculos, fruto de tradições orais que foram ganhando camadas de simbolismo. Mas afinal, o que podemos realmente dizer sobre a veracidade desse evento? Evidências históricas. A principal fonte que menciona esse evento é Tertuliano, um teólogo do século XI, que registrou várias tradições relacionadas aos primeiros mártires cristãos. Ele descreve João sendo fervido em óleo e saindo ileso, atribuindo esse feito à intervenção divina. Eusébio de Cesareia, outro historiador cristão, também cita o exílio de João em Patmos, mas é mais vago quanto aos eventos que o precederam. Além disso, relatos apócrifos e escritos posteriores ajudaram a consolidar essa narrativa no imaginário cristão. Por outro lado, a falta de registros mais detalhados ou fontes romanas sobre esse evento levanta dúvidas. Afinal, seria de se esperar que algo tão extraordinário fosse amplamente documentado, especialmente considerando a fama de João como líder cristão. Para muitos historiadores, essa ausência é um sinal de que o relato pode ter sido embelezado ou até mesmo inventado como uma metáfora de resistência e fé. A visão dos céticos. Os céticos argumentam que a história é, no mínimo, improvável. Do ponto de vista físico, a sobrevivência ao óleo fervente desafia as leis naturais. Mesmo que o óleo não estivesse tão quente, o impacto psicológico e os ferimentos seriam devastadores. Além disso, a tradição de relatar milagres em contextos de perseguição era comum na igreja primitiva, sendo usada como uma forma de encorajar os cristãos e fortalecer sua fé em tempos de adversidade. Outro ponto levantado pelos céticos é a possibilidade de o evento ter sido uma metáfora. Em muitas tradições cristãs, o fogo e o óleo têm significados simbólicos, representando tanto o sofrimento quanto a purificação espiritual. Nesse contexto, o relato poderia ter sido usado para ilustrar a pureza e a resistência de João diante das provações. O propósito divino nas adversidades. Uma das primeiras lições que podemos extrair dessa narrativa é o propósito divino no sofrimento. Assim como os 3 jovens hebreus na fornalha ardente e Daniel na cova dos leões, João foi colocado em uma situação aparentemente sem saída. Em cada um desses casos, Deus não apenas livrou seus servos da morte, mas usou esses eventos para revelar sua glória e fortalecer a fé de outros. Essa reflexão nos leva a uma pergunta importante. E quando Deus não livra? É essencial compreender que o propósito de Deus não está limitado à ausência de dor ou dificuldades, mas ao crescimento espiritual que essas situações podem trazer. João não apenas sobreviveu ao óleo fervente, ele continuou a viver e a servir, eventualmente recebendo a visão do Apocalipse. Sua sobrevivência
aponta para uma verdade maior. Quando Deus tem um propósito, nenhuma força humana ou natural pode frustrá-lo. Outro ponto crucial é a força da fé diante das adversidades. Imagine-se no lugar de João. Encarar uma sentença de morte com serenidade requer uma confiança inabalável em Deus. João sabia que sua vida estava nas mãos do Senhor, e essa convicção foi suficiente para enfrentar a provação. Isso nos desafia a refletir. Como reagimos quando enfrentamos situações difíceis? Muitas vezes, somos rápidos em questionar ou duvidar de Deus, mas a história de João nos convida a uma postura diferente, de entrega total e confiança na soberania divina. A fé não significa a ausência de medo, mas sim a coragem de seguir adiante, sabendo que Deus está no controle. O relato também nos faz pensar sobre os milagres e como eles se encaixam na lógica divina. Para muitos, os milagres são eventos que desafiam as leis naturais, mas para os cristãos, eles são um lembrete de que Deus opera além do que podemos entender. No entanto, é importante lembrar que os milagres nem sempre acontecem como esperamos. O verdadeiro milagre nem sempre está em escapar do sofrimento, mas em experimentar a presença de Deus mesmo no meio dele. João sobreviveu ao óleo fervente, mas sua jornada não terminou ali. Ele foi exilado em Pátimos, longe de seus amigos e da comunidade cristã que liderava. Ainda assim, foi nessa solidão que ele recebeu uma das maiores revelações da Bíblia. Esse é um lembrete poderoso de que Deus transforma momentos de aparente derrota em oportunidades para cumprir seus planos. E quanto a nós, como aplicar essas verdades à nossa vida? Todos enfrentamos situações que parecem impossíveis de superar. Problemas de saúde, desafios financeiros, relacionamentos difíceis. A história de João nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua a trabalhar em nosso favor. Nossa tarefa não é entender o como, mas confiar no quem. Aqui estão algumas práticas que podemos adotar. 1. Ore com foco no propósito de Deus. Em vez de apenas pedir que Deus remova seus problemas, peça sabedoria para enxergar o que Ele está fazendo em meio a eles. Lembre-se dos milagres passados. Assim como João teria se lembrado das palavras de Jesus para se fortalecer, relembre momentos em que você sentiu a presença de Deus em sua vida. Terceiro, compartilhe sua história. Assim como a sobrevivência de João inspirou gerações, seu testemunho pode fortalecer outras pessoas. João não foi apenas um sobrevivente. Ele foi um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Sua vida nos lembra que, mesmo em meio à perseguição mais severa, é possível encontrar força e propósito. Após o suposto milagre de sua sobrevivência, João continuou a ser uma figura central na igreja, mesmo no exílio em Pátimos. Lá, ele escreveu o livro do Apocalipse, trazendo uma mensagem de esperança para cristãos que enfrentavam as trevas da perseguição. Essa história nos ensina que o sofrimento não é o fim. Deus pode usar nossas experiências mais dolorosas para realizar planos maiores, e o exemplo de João nos encoraja a não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Sua vida é uma lembrança de que a verdadeira vitória não está na ausência de problemas, mas na maneira como permanecemos fiéis, mesmo em meio às tempestades. Seja você alguém que acredita na literalidade do milagre ou o vê como uma poderosa metáfora espiritual, o impacto dessa história é inegável. Ela nos convida a refletir sobre o papel dos milagres em nossa vida e o propósito que Deus tem para cada um de nós. João sobreviveu porque ainda havia um plano divino a ser cumprido em sua vida. E essa mesma lógica se aplica a nós. Enquanto estivermos aqui, Deus pode e vai nos usar para algo maior. Ao final deste vídeo, o desafio é claro.
Onde está sua fé hoje? Como você encara as adversidades que surgem em sua vida? A história de João nos lembra que a proteção e o propósito de Deus não dependem das circunstâncias, mas de sua soberania e de nossa disposição em confiar nele. Se você está enfrentando um momento difícil, lembre-se: Deus ainda está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Assim como João foi preservado para cumprir sua missão, você também tem um propósito único e precioso. Para aqueles que têm dúvidas ou lutam com questões de fé, este é o momento de se aproximar de Deus e buscar entendimento. E para os que já acreditam, é hora de fortalecer sua confiança e compartilhar essas verdades com o mundo. A história de João é um lembrete de que milagres acontecem, seja de forma extraordinária ou nos pequenos detalhes de nossas vidas. Por fim, queremos agradecer por nos acompanhar nesta jornada de reflexão e aprendizado. Se esta história tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo com alguém que também precise ouvir essa mensagem. E lembre-se, quando Deus tem um propósito, nenhuma força é capaz de impedir o seu agir.